Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje eu venho compartilhar aqui com vocês o meu relato de parto, dizer como foi que aconteceu, como foi a minha experiência com o sistema público, né, aqui de saúde no México, que na verdade essa é a finalização de um vídeo que eu gravei já tem um tempinho, inclusive eu vou deixar linkado aqui para você ver se tiver interesse, que é sobre mais ou menos como é o sistema de saúde aqui no México. E no vídeo de hoje eu quero concluir esse assunto contando como foi a minha experiência em ter um bebê aqui no México. Então, deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para fazer parte da nossa família e receber todos os nossos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso, pessoal. Bora logo pro vídeo. Então, eu já estava na semana 40 da minha gravidez. O meu objetivo era ter um parto normal. Na verdade, toda a minha gravidez ela foi muito tranquila e em todas as consultas os médicos confirmavam que tudo indicava um parto normal. Tanto eu quanto a minha bebê estávamos perfeitamente preparadas para um parto normal. Só que os dias estavam se passando, as semanas avançando e nada, nenhum sinal de parto. Eu tinha pouca dilatação, estava com 1 centímetro de dilatação somente e não evoluía. Eu passei muitos dias, semanas na verdade, com essa mesma dilatação, eu não sentia nenhuma dor. E no dia que eu completei 40 semanas, eu já estava indo uma vez por semana fazer avaliação, né, para o médico me avaliar e ver como estava o bebê. Nesse dia das 40 semanas, eu fui para minha consulta e após o médico me examinar, uma médica, na verdade, me examinar, ela viu que a bebê estava com um pouco líquido, né? Que tinha pouquíssimo líquido amniótico e que a bebê estava muito grande. De acordo com a ultrassom que ela fez, a minha filha estava com mais de 4 quilos, estavam com 4 quilos e 200 gramas e com quase nada de líquido. Então foi um momento assim meio tenso, né? Porque ela já queria me internar nesse momento, né, para eu fazer uma cesárea, porque ela achou que era necessário, o bebê poderia estar em sofrimento, mas ela não queria fazer as coisas apressadas sem ter certeza realmente do que estava acontecendo. Então me mandou para um radiologista para ele fazer outra ultrassom mais detalhada, né, e também porque ela queria a opinião de um segundo profissional, uma segunda opinião. E aí eu fui encaminhada para o radiologista e fazer outra ultrassom. Essa ultrassom ela foi bem mais demorada, né? E o radiologista confirmou que a bebê estava um pouquinho grande, né? Não exatamente com 4,2 kg na ultrassom dele, já deu um pouquinho menos, deu que a bebê tinha 3,9 kg, ou seja, quase 4 quilos. E que realmente eu estava praticamente sem líquido. Então, de acordo com eles, né, a possibilidade da minha filha entrar em sofrimento era muito grande. Então, a médica decidiu que eu faria nesse mesmo dia uma cesárea de emergência, né? Me internaram para fazer uma cesárea de emergência por este motivo: bebê muito grande e pouco líquido e espaço dentro da minha barriga, dentro do meu útero. No dia dessa consulta, o meu marido não pôde me acompanhar porque a minha consulta foi à tarde, às 5 da tarde, e ele estava trabalhando. Na verdade, faltava pouco tempo para ele sair do trabalho. Então, os meus sogros me acompanharam nessa consulta. E como eu não esperava que eu fosse ficar internada, que a minha bebê ia nascer nesse dia, até porque eu estava esperando um parto normal e eu não tinha dor nenhuma, não sentia nada. Então, na minha cabeça estava que eu ia fazer a minha consulta, ia ser avaliada e ia voltar para casa e esperar o início do trabalho de parto em casa. Então, os meus sogros foram, me acompanharam, minha sogra entrou comigo e quando eu recebi a notícia de que eu iria ficar internada, me travou, assim, eu fiquei meio que sem saber o que pensar, sem saber o que fazer.
E, enfim, tive que ficar. Eles chamaram a minha sogra, né, para entrar, e a médica explicou mais ou menos o que foi que aconteceu e por que eu ia internar. Um atendimento muito bom, na verdade, eu sempre fui muito bem atendida aí no hospital. As pessoas falam bastante mal, inclusive do IMES, dos hospitais do IMES aqui no México, mas eu sempre fui muito bem atendida. Inclusive nesse dia também eu fui bem atendida, mas na verdade quando eu fui internada, apesar de eu ter sido muito bem atendida, eu estranhei um pouquinho o protocolo do hospital, né? Porque eu não podia ficar com absolutamente nada, não podia entrar com nada, nenhum tipo de objeto pessoal, bolsa, mesmo sabendo que eu ia ter um bebê, eu não poderia entrar com nada, nem coisas minhas, nem coisas pro bebê, de roupa, nem nada. Para vocês terem uma noção, até a roupa que eu tava vestindo, eles pediram para eu tirar e entregar para minha sogra, porque eu não podia entrar com absolutamente nada, nem objetos, nem roupas, nem nada. Então eu tive que tirar toda a minha roupa, entregar para minha sogra todos os meus objetos, minha bolsa, enfim, e ela ficou com tudo, teve que levar. E eu entrei absolutamente sem nada, literalmente só com a bata do hospital que eles me deram, e foi assim que eu ingressei no hospital. Imediatamente eles me mandaram para uma sala de pré-parto, onde eu iria fazer vários exames para ver se estava tudo bem comigo, né? Exames, inclusive, que eu já estava fazendo com bastante frequência nas últimas semanas, então eu ia ter que repetir todos esses exames para ver como eu estava de saúde e já para preparar para o parto, que seria nesse mesmo dia. Então, na sala onde eu fui, tinha outras grávidas, tinham, acredito que 3 ou 4 comigo. E nós estávamos aí esperando, algumas estavam em trabalho de parto. Não, na verdade uma só, todas as outras eram cesáreas também. E nós ficamos aguardando aí nessa sala, os meus exames ficaram prontos, na verdade demorou. Meus exames demorou um pouco para ficar pronto, porque colheram meu sangue para fazer os exames. Não sei o que aconteceu, perderam o sangue ou se contaminou o sangue enquanto eles estavam mudando de recipiente. Não sei o que aconteceu, mas eles precisaram retornar e colher novamente sangue para fazer os exames. Então os meus exames ficaram prontos, já eram mais de meia-noite. Nisso, os meus sogros estavam do lado de fora do hospital e o meu marido também, que saiu do trabalho e foi direto para o hospital. E enquanto isso, eles estavam esperando do lado de fora do hospital. Eles não puderam entrar no hospital por conta dos protocolos de proteção contra a Covid. As medidas de segurança são bem altas, então ninguém pode ficar dentro do hospital a menos que esteja precisando de atendimento. Então os familiares ficaram todos do lado de fora, meus sogros e meu marido também. E meu marido ficou esperando do lado de fora até que os resultados dos meus exames ficaram prontos. Os médicos vieram, conversaram comigo, explicaram que estava tudo bem, porque que era necessário fazer uma cesárea, e me explicaram todos os motivos e assinei alguns papéis. E foi nesse momento que eles chamaram meu marido, que estava do lado de fora do hospital, para explicar as mesmas coisas, e também meu marido precisava assinar também os mesmos papéis que eu, para que eu pudesse fazer a cesárea. A partir daí foi tudo muito rápido, eles me prepararam para entrar na sala de cirurgia. Primeiro veio o anestesista, conversou comigo, me explicou o que ia acontecer, enfim, me prepararam, entrei na sala de cirurgia. E o interessante foi que, pela minha ficha, né, todos os médicos já sabiam que eu era brasileira. Então, quando eu cheguei na sala de cirurgia, toda a equipe também já me identificava. Então, o médico comentou que eu era paciente brasileira. E um dos médicos comentou, né? Então vamos transformar esse momento, vamos deixar esse momento mais leve para ela. Então, bora colocar a música brasileira. E então eles colocaram música brasileira, músicas de Roberto Carlos.
para tocar na sala enquanto o anestesista estava me preparando, no caso, para iniciar a cirurgia. E foi assim bem interessante. Eu estava nervosa, na verdade eu não prestei muita atenção na música, assim, mas eu ouvi assim de longe, sabia que era Roberto Carlos. E tudo foi muito rápido. Eu acredito que eu passei pouquíssimo tempo dentro da sala de cirurgia, porque em minutos eu lembro que eu já estava ouvindo o chorinho da minha filha, que nasceu, graças a Deus, ela nasceu perfeita. E foi tudo muito rápido e já estavam me preparando novamente para me levar para a sala de recuperação, e eu queria ver minha filha. Eu vi ela por pouco tempo, na verdade eu não tive a felicidade, aquele prazer de que colocassem ela aqui no meu peito e dela ficar um pouquinho de tempo comigo. Não aconteceu assim. Eles levaram ela para fazer os exames que precisavam ser feitos nela, para avaliar, e enquanto os médicos estavam também cuidando de mim, me levaram para a sala de recuperação. E foi aí que a parte ruim da minha experiência na hora do meu parto começou. Porque na sala de recuperação, na verdade desde a sala, assim que a minha bebê saiu de dentro de mim, eu comecei a sentir muito frio e comecei a tremer, assim, tremia muito, mas assim, não a ponto de achar que alguma coisa estava errada. Eu simplesmente pensei que porque a sala estava muito fria e eu estava sem roupas ali, estava sentindo que a sala estava fria realmente. E eu estava preocupada com a minha bebê, que ela tinha acabado de sair, e eu imaginando que ela também estava sentindo o mesmo frio que eu. E me levaram para a sala de recuperação, e na sala de recuperação esse frio e esse tremor começou a aumentar muito, muito, a ponto de eu me debater toda na cama e não conseguir me controlar. E eu lembro que alguma enfermeira chegou comigo e falou no meu ouvido, porque eu já não conseguia nem abrir o olho direito de tanto frio. E ela me perguntou se estava tudo bem, que eu estava sentindo. Eu disse que eu tinha muito frio. E aí ela disse: tá bom, vou pegar um cobertor para você. Trouxe um cobertor, me cobriu, mas parece que ela não colocou nada em cima de mim. Eu continuava com o mesmo frio, não sentia o meu corpo, não sentia minhas pernas, quer dizer, né? Sentia os braços, mas as pernas eu não sentia nada. E eu não conseguia parar de me debater em cima da cama. A única coisa que eu me lembro desse momento era de ver sempre uma enfermeira do meu lado, que não saía para nada. E também, ao mesmo tempo, eu ouvi alguém comentando longe que eles iam trazer a minha bebê quando eu começasse a mover as minhas pernas, né? Porque eu não estava sentindo nada. Então, isso ficou na minha cabeça de eu preciso mover as minhas pernas, mas eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico e não estava me sentindo bem, estava me debatendo toda em cima da cama, não sabia o que estava acontecendo, e tinha uma enfermeira que também não saía do meu lado e não me dizia nada, e de repente eu ouvi alguém falando no meu ouvido, não vi a pessoa, mas eu ouvi só a voz que dizia que para eu tentar controlar a minha respiração, que aí o tremor iria diminuir, que era para eu respirar mais devagar, respirar profundo e respirar devagar, que o tremor ia diminuir. E eu me concentrei nisso porque eu queria que aquilo passasse logo e eu queria ver minha bebê. Então eu comecei a respirar fundo, respirar devagar, respirar fundo, sempre, e fazendo esse mesmo exercício durante vários tempos, comecei a sentir uma leve melhora, conseguia perceber que o tremor diminuía e depois voltava com a mesma intensidade, mas alguns minutos depois eu apaguei, assim, lembro que eu acordei um tempo depois, e quando eu abri o olho já não estava mais com frio, já não estava mais tremendo, e a enfermeira continuava do meu lado, e quando eu abri o olho, ela me perguntou se estava tudo bem, como eu estava me sentindo.
Eu disse que já estava melhor e ela disse que ia medir minha pressão, mediu minha pressão. E aí eu perguntei se estava tudo bem, ela disse que sim, que estava tudo bem, mas que a minha pressão tinha alterado muito. E como antes do parto, né, umas semanas antes, eu já havia tido alguns problemas com a minha pressão alta, eu perguntei se a minha pressão tinha subido e ela falou que na verdade a minha pressão caiu muito depois do parto, depois que eu saí da sala de cirurgia, e que eles estavam muito preocupados porque não tinha muita coisa o que fazer, simplesmente esperar a minha pressão estabilizar, porque realmente estava muito baixa e por isso que eu estava tremendo tanto, né, na verdade, e mais que já estava tudo bem, que já tinha passado e que eu já estava muito bem. E nesse momento eu senti que eu já conseguia mover um pouquinho as minhas pernas, na verdade o meu pé, o meu dedo, né? O dedão do pé, conseguia mexer. E a enfermeira me perguntou se eu já conseguia mover as minhas pernas e eu disse que um pouquinho. E aí nesse momento foi o melhor momento dessa experiência toda, que foi assim muito louca pra mim, até esse momento eu tava assim bem intensa, que foi quando eles trouxeram a minha bebê pra ficar comigo. E nossa, foi o momento assim mais mágico da minha vida, ver pela primeira vez aquele pacotinho toda enrolada no meu colo, com aquela carinha de quem tinha acabado de nascer. Nossa, é muito mágico esse momento. Nunca na minha vida que eu tinha sentido uma sensação tão maravilhosa e a gente fica até sem palavras para descrever. E eu peguei a minha bebê e ela estava acordada e ela ficou me olhando. Nossa, gente, é um momento assim muito incrível mesmo, muito incrível, e parece que vale a pena todo o sofrimento, tudo que passou. Parece que a gente esquece, né, num momento assim tão mágico como foi o encontro meu com a minha filha pela primeira vez. A partir daí era só esperar eu me recuperar, a minha bebê também ser avaliada e receber alta, tanto eu quanto ela. Lembram que eu falei para vocês que eu entrei no hospital completamente sem nada, sem nenhum tipo de objeto, sem roupas, nem para mim, nem para minha bebê. Eu só fui ter acesso a objetos pessoais, na verdade roupas e produtos de limpeza, no outro dia, quando foi a hora de visita, que o meu marido entrou no hospital, pôde entrar para ver a bebê e levou algumas coisas para mim e para a bebê. Ou seja, no outro dia eu fiquei totalmente sem nada e a bebê também. Nós duas estávamos enroladas em panos do hospital, em beca, em roupões, nem sei como é o nome daquilo, do hospital mesmo. E só no outro dia foi que nós tomamos banho e, enfim, colocamos uma roupa, tanto eu quanto a minha bebê, e ficamos esperando receber alta e ir para casa, né? E por conta dos protocolos de segurança, né, no caso por conta do Covid, nós não poderíamos ter acompanhante no hospital. Então, eu não tive acompanhante nem na hora de entrar, o meu marido não pôde entrar comigo, ele não me acompanhou na hora do parto, nem ele e nem ninguém, na verdade, e nem após o parto também. Eu só poderia receber visita por alguns minutos, no horário de visita, uma vez por dia. E assim foi, meu marido entrou e entregou as coisas para mim, pessoais, para mim e para minha filha, e teve que se retirar. E eu, recém-operada, não sentia bem as minhas pernas e tinha que cuidar da minha filha, porque eu não tinha acompanhante, não tinha enfermeira para ficar ali cuidando da minha bebê. Então tinha que ser eu mesma, né? Então eu fiquei assim entre a cruz e a espada, porque eu tinha que cuidar da minha filha, eu tinha que me levantar, eu estava recém-operada, tinha que levantar para trocar a minha filha, para dar de mamar, eu também tinha que levantar.
e que tive que fazer muito esforço no hospital, na verdade, para cuidar da minha filha, e na verdade isso me custou muito, muito mesmo, porque eu sentia muita dor. Mas a necessidade de cuidar, de ter que cuidar da minha filha foi tanta que, na verdade, no momento eu praticamente não sentia. Depois que eu fui sentir que realmente eu fiz muito esforço e que não deveria ter feito tanto esforço assim, mas enfim, né? Não tinha acompanhante, precisava cuidar da minha filha e eu tive que fazer tudo sozinha mesmo dentro do hospital. E para piorar, eu não tive, o meu leite demorou muito para descer e a minha filha chorava muito, com fome, e eu estava desesperada, querendo alimentar e não tinha leite para ela, e já tinha passado um dia inteiro, ela não tinha comido nada, e sempre que eu reclamava ou comentava com alguma enfermeira, elas simplesmente diziam que era assim mesmo, que o leite demora para descer, mas que eu tinha que colocar a bebê no peito para incentivar. Mas assim, gente, eu também entendia isso e eu sei que é complicado também, mas já tinha passado um dia inteiro, minha filha não parava de chorar com fome, até que já era madrugada, já pro amanhecer o segundo dia. E eu simplesmente desesperada, mãe de primeira viagem também, peguei a minha filha no colo e saí com ela pelo corredor do hospital, andando muito devagar, porque a minha cesárea estava super recente, e até encontrar uma enfermeira que aceitasse me dar um pouquinho de leite para eu dar para minha filha, porque ela já tinha passado o dia inteiro sem comer e ela tinha fome, e que se fosse necessário, se não tivesse, não sei, eu sabia que tinha leite no hospital, né? É impossível não ter leite numa maternidade. Mas eu comentei que se não fosse possível que eles me dessem a oportunidade de ligar pro meu marido, que ele levava para mim o leite para ela e não tinha problema. E aí foi que eu consegui convencer a enfermeira a me dar um pouquinho de leite para dar para minha filha, para ela poder dormir um pouquinho e descansar um pouquinho, porque eu estava desesperada escutando a minha filha chorar de fome e não ter nada de leite para dar para ela, e é muito angustiante. E esse foi a única vez que a minha filha comeu, se alimentou no hospital, foi essa madrugada. E eu pensei, meu Deus, quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Eu não tenho leite, não sei quanto tempo vai demorar para descer o meu leite, e a minha filha precisa se alimentar. E eu ouvi as pessoas dizerem que tinha que passar 48 horas no hospital, e eu, meu Deus, eu não vou aguentar passar outro dia e ver a minha filha chorando outro dia mais de fome se o meu leite não descer. Então eu tinha que receber alta naquela manhã mesmo. E no dia seguinte, que amanheceu, na verdade, eu lavei o rosto, arrumei o cabelo, prendi o cabelo, arrumei a minha bebê, deixei ela bem bonitinha. Então, na hora que eles chegaram, nós estávamos impecáveis. Minha filha estava bem, estava dormindo, né? Graças a Deus ela dormiu depois que ela tomou o leite, e dormiu por bastante tempo. E aí a médica examinou ela e disse que estava tudo bem, e caso o médico me desse alta, ela também daria para beber. E foi assim que aconteceu. O médico chegou também e eu sim estava sentindo dor, mas eu fingi que estava tudo ok, porque eu precisava sair do hospital pensando no bem-estar da minha filha. Claro, ela estava bem. E assim, a dor que eu tava sentindo não era nenhuma dor extraordinária, não era uma coisa de estar passando alguma situação grave, ou estava tudo bem comigo, mas era dor que toda mulher que faz uma cesariana sente, é dor na cirurgia mesmo, é uma coisa normal, natural, de pós-cesárea, né? Então, o médico me avaliou e disse que eu estava muito bem também, e como eu aparentava também que estava muito bem, ele já ia me dar alta, e foi assim que nós recebemos alta 24 horas depois da minha filha ter nascido. Tanto eu quanto ela saímos e viemos para casa.
Enfim, o meu leite ainda demorou 4 dias para descer depois que eu saí do hospital. E a minha filha começou a se alimentar muito bem, graças a Deus. Hoje ela já tá com um pouquinho mais de um mês, já vai fazer 2 meses daqui a algumas semanas, umas 2 semanas. E até hoje ela tem se alimentado de leite materno exclusivamente, graças a Deus. Enfim, gente, essa foi a minha experiência com parto aqui no México. E por conta da pandemia eu não pude ter acompanhante, infelizmente, e isso sim foi algo que fez muita falta. Eu precisava, na verdade, ter alguém ali no hospital comigo. Por conta disso, a minha experiência não foi aquela experiência maravilhosa, porque eu acabei tendo que me esforçar muito, recém-operada, para cuidar da minha filha, porque eu não tinha apoio, não tinha ajuda de ninguém. Mas, tirando esse fato, a minha experiência eu diria que foi muito boa. E enfim, gente, essa foi a minha experiência e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele não tenha ficado muito longo, muito cansativo. Enfim, se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler. Sempre leio, acompanho tudo de perto. Adoro ver a interação de vocês e interagir com vocês também. E é isso, pessoal. Deixe seu like, não saia sem se inscrever se você ainda não é inscrito. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana. Beijos, tchau, tchau.